A paz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Cenário novo hoje para o podcast especial. Estamos aqui falando sobre liderança e o meu desejo é abençoar você, abençoar o seu ministério, o seu trabalho. Eu tenho um desejo no meu coração de capacitar pessoas e usar esse podcast para isso é uma honra para mim. Então, quero desafiar você agora a estar vivendo aí essa liderança comigo. Nós já estamos chegando no 40 e poucos podcasts, eu não sei, e vem aí podcasts especiais com entrevistas, até a gente comemorativo do 50 podcasts. Nós vamos fazer vários podcasts aí de entrevistas especiais com líderes muito importantes. Quero pedir para que você compartilhe, abençoe. Se você conhece um líder aí que está passando dificuldade no seu ministério, na sua igreja, envia para ele o podcast, porque o meu desejo é abençoar e compartilhar aquilo que eu aprendi nesse tempo todo sobre liderança. Hoje eu quero falar um tema que eu acho extremamente importante para o líder, né? Que são 6 tipos de líderes diferentes. Começa agora o podcast de liderança com Klaus Piragini. O tema de hoje é trabalhar essa questão da maneira como os líderes lideram. A gente acha que todo líder é igual, que todo líder trabalha da mesma forma, que todo líder vai agir da mesma maneira, mas se você já teve vários chefes aí na sua vida, talvez você já tenha percebido que líderes são diferentes e que eles têm peculiaridades, atitudes diferentes, e talvez você precise trabalhar um pouco isso, né? Essas questões da liderança são importantes porque às vezes a gente não entende que a nossa atitude como líder pode afetar o resultado de toda uma equipe e de todo um trabalho, né? Então, o primeiro tipo de líder que a gente encontra por aí e que talvez não seja muito legal e precisa ser trabalhada essa questão é o líder que, na verdade, eles não conseguem, eles não têm a ideia de ser... eles são imprevisíveis, essa é a palavra, eles são pessoas imprevisíveis. Eles não têm aquela constância, você não sabe o que você vai encontrar amanhã, você não sabe o que eles pensam. Um dia eles estão muito satisfeitos, outro dia eles estão muito insatisfeitos, um dia eles estão querendo levar a liderança por um lado, no outro dia eles já mudaram de ideia, já estão pensando completamente diferente. Líderes imprevisíveis não são só na questão de mudar a ideia, não são só a questão de as pessoas quererem fazer as coisas de uma forma diferente, assim, cada dia, mas eles são também imprevisíveis no humor, nos objetivos, no propósito. Você não sabe o que você pode esperar neles. Eu acredito até também imprevisíveis, às vezes, em algumas coisas mais profundas, como crenças e valores. Você nunca sabe qual é a crença e o valor dele. Qual é o problema desse líder imprevisível? O que ele gera na vida das pessoas? É que o líder imprevisível, ele acaba gerando nas pessoas a ideia, o pensamento de que elas não sabem como segui-lo. Elas não sabem como agradar, como conseguir atender às necessidades desse líder. E as coisas começam a ficar muito complicadas, porque quando você não sabe o que esperar na vida de uma pessoa, de uma atitude, você fica pisando em ovos com ela, você fica com medo de fazer as coisas e aquela pessoa tem uma reação adversa do que você espera. Eu já tive líderes imprevisíveis e é muito difícil você trabalhar essa liderança com líderes imprevisíveis porque eles acabam sim gerando em você uma insegurança geral na sua tomada de atitude e você fica com medo de fazer. Então, se você é um líder imprevisível, né, é importante você definir os seus valores, você definir as suas formas de pensar, como você quer trabalhar, porque isso vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor a ter um pouco de confiança, segurança e não viver também nessa atitude de altos e baixos de motivação. Às vezes a pessoa não consegue seguir você e ela se decepciona com você. Se você acha que dá para trabalhar assim, pensa como você se sente quando você vai conversar com alguém e você não sabe a resposta que ela vai ter. Ou como você se sente quando você vai estar junto com aquela pessoa e você não entende porque que ela não entendeu o que você quis dizer e teve uma atitude tão grosseira com você. Isso é complicado para você conseguir criar consistência, unidade no seu grupo. Muita gente não consegue fazer isso porque não consegue entender o que o outro está pensando. Bom, o segundo tipo de líder que a gente vai encontrar são os líderes controladores. Já falei um pouco disso no podcast, não queria demorar muito. Se você voltar para trás, você vai falar sobre essa questão dos controladores, né? E até mesmo
da forma como algumas pessoas querem dominar todo aquele momento, né? A questão dos controladores é que eles tornam os seus liderados infantilizados. São pessoas que não conseguem ter atitudes por si só, porque tudo está no controle daquele líder. Bem como impedir, né, de que pessoas possam crescer e exercer todo o seu potencial. E também impedir o crescimento dos seus próprios projetos, porque quando você controla tudo, você não consegue fazer tudo, você acaba impedindo isso. Líderes controladores, eles sufocam a sua equipe, porque imagina que cada coisinha que você tem que fazer, e eu vou dizer para você, existem líderes controladores em extremo, líderes que vão ser tão extremistas, tão cheios de controle, que acabam sufocando de tal maneira que a pessoa não tem coragem de fazer nada. Imagina você viver num ambiente que toda vez que você vai tomar uma decisão para comprar um lápis, você tem que passar para o teu chefe. Ou viver num ambiente que para você, por exemplo, ter que tomar uma decisão e falar com o cliente, você só pode falar antes de passar todo o pré-review e toda a conversa e depois passar de volta todo o assunto que você tratou em detalhes que não são importantes, em coisas que não são relevantes. Líderes controladores, eles não controlam só aquilo que é importante, que é relevante, controlam tudo e eles sufocam. Por outro lado, eles vão criar um grupo de gente, um grupo de pessoa que não vai ter crescimento e maturidade para lidar com os problemas quando eles não estão lá. Então isso é um perigo para a liderança, né? Se você é um líder controlador, você precisa entender que às vezes você está gerando na vida daquelas pessoas uma dificuldade delas crescerem, delas desenvolverem os trabalhos dela. Bom, mas quando você encontra esses líderes controladores, às vezes você precisa entender que ainda que não seja intencional, eles estão intimidando você e estão intimidando a sua liderança. E se você lembra que você vai estar sempre tendo que dizer tudo e impedindo a proatividade da sua equipe, né? Não é legal isso, eu acho que não vale a pena ser um líder assim. Você vai achar que vai estar tudo em ordem, que vai estar tudo perfeito, mas na verdade você está inibindo criatividade, já fiz um podcast sobre isso, você está inibindo condição de crescimento, você está inibindo novas oportunidades, você está inibindo ideias novas, porque você tem que controlar tudo. Então, a regra para você deixar de ser um líder controlador, na minha forma de pensar, é você entender que quando você gera uma equipe, você precisa dar poder para essa equipe, você precisa dizer claramente o que ela tem autoridade de fazer e quando ela precisa prestar conta a você. Quando é o momento que ela tem que prestar e quando não importa o que ela está resolvendo, o que ela está fazendo e como ela resolveu isso e se ela resolveu, ela tirou isso das suas costas. Então um líder, quando ele é controlador, ele quer deixar de ser controlador, é uma atitude bem difícil, mas ele pode, fazendo perguntas, né, trabalhando limites, estabelecendo pequenos momentos de feedback, onde a pessoa vai te dar o feedback naquele momento, dizendo claramente, comunicando a liberdade que a pessoa tem em tais áreas e em outras áreas você gostaria de ser informado e está tendo aquele momento de prestação de contas que é muito importante para quem está trabalhando nisso. Bom, terceiro líder, que eu acho esse mais difícil da gente encontrar, mas já encontrei alguns e são muito difíceis de você trabalhar com eles, principalmente porque eles causam, né, aquele espírito nós e eles, né? Nós somos o nosso grupo, o outro departamento são eles que estão fazendo, é o líder secreto, né? O que é o líder secreto? Ele é engraçado, ele não quer prestar contas, ele não quer informar, ele não quer comunicar as coisas que estão sendo feitas ou que têm que ser feitas, ele não quer explicar o projeto ou estabelecer a visão, ele vai fazendo as coisas por pedaços, ele vai fazendo as coisas por pequenos projetos, a equipe dele não sabe tudo, a equipe dele não consegue entender tudo que vai acontecer. Então são projetos meio que secretos. Vamos pensar assim, se está trabalhando na área financeira, quem trabalha para ele só sabe que tem que ir lá ao banco e fazer tal trabalho, mas não entende o que tem que vir depois disso, o que tem que ser pago, o que vai ser feito.
os líderes secretos eles são muito difíceis porque para você liderar um líder secreto, você tem que ficar o tempo todo pedindo feedback e pedindo informação. E para você ser liderado pelo líder secreto, você vai fazendo as coisas como se fosse com conta-gotas. Fez isso primeiro, caiu uma gota, agora você vai fazer outra coisa, até que você vai ver o balde cheio. Muita gente não suporta isso, né? Eles não querem dar feedbacks, e a eficácia deles como líder é contada, porque chega uma hora que ninguém aguenta isso, as equipes, no começo algumas pessoas se associam porque elas gostam disso, né, desse secreto, tem gente que gosta disso, né, de não contar nada para ninguém, de não comunicar a ninguém, né, chegar com o negócio pronto, dizer assim que vai ser, mas muita gente não gosta dessa falta de transparência, se sente vulnerável com a honestidade dessa situação e essas coisas são muito importantes para a nossa liderança. Sem isso a gente não consegue liderar, né? Há uma frase do Simon Sinek que diz o seguinte: uma equipe não é um grupo de pessoas que trabalham juntas. Uma equipe é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. E o líder secreto não deixa ninguém confiar em ninguém. Você confia até uma certa página, mas depois não confia nada. O próximo líder são os líderes passivos. Esses são difíceis de trabalhar. Por quê? Um líder passivo é aquele líder que não consegue, por exemplo, ter uma atitude diante dos problemas. Então você sempre tem que cobrá-los, você sempre tem que relembrar que não deixou, que não foi feito aquilo. É muito difícil você ter paciência por muito tempo com um líder passivo, porque ele vê as coisas acontecendo, eles veem as necessidades, mas os times são todos furados. Já falei sobre time também em podcast. Eles acabam não funcionando, os times acabam não acontecendo. Então, você com a passividade desse líder, e aí tem dois aspectos do líder passivo, é aquele que não se apresenta diante do problema, mas também aquele que não age na proatividade. Eu acho que os dois lados fazem parte da liderança passiva. Ele não se apresenta quando ele é necessário, a não ser que ele seja chamado, e você tem que convocá-lo, mas também ele também não resolve o problema quando o problema surge, porque o incêndio está pegando fogo e ele está lá resolvendo a vida dele, ele está em outro mundo, né? Para quem é liderado por um líder passivo, eu acredito que seja até irritante às vezes, porque imagina o tempo todo você ficar cobrando seu chefe de uma coisa que ele tinha que ter resolvido e ele não resolveu. Ou até, imagina você estar sendo líder de um líder passivo, você é o líder dele e o tempo todo você tem que ficar lá trabalhando para que ele possa fazer. Se você é um líder passivo, eu acho que eu tenho algumas dicas para dar a você. Primeiro, escreva suas prioridades. Converse com a pessoa que você presta conta, o que ele espera de você. Ponha prazos para isso. Tente dizer, olha, então nós temos que resolver isso aqui em 30 dias. E eu vou fazer isso primeiro, e isso é um outro projeto que eu quero fazer sobre projetos, né? Vou fazer isso primeiro, e nesses prazos eu vou ter que resolver isso. E tente estabelecer isso. Trabalhe com essas planilhas, trabalhe com esses prazos, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Mostre para pessoas que, ainda que você não tenha resolvido tudo, não foi por passividade que você não resolveu, mas que você está ainda travado aí em coisas que precisam dos outros, em situações que você precisa fazer. Então essa é uma atitude positiva, né? Em questão ao líder secreto, só voltando um pouquinho, fazendo aqui uma ponte, eu não falei muito o que fazer com o líder secreto, porque depende muito do líder secreto resolver o problema dele, né? Assim, de querer abrir as coisas. E muitas vezes é muito difícil, porque ele tem essa personalidade e você fica pedindo para ele prestar contas e mesmo assim ele acaba não prestando. Então, às vezes é legal você ser franco com ele, né? E se você é um líder secreto que quer mudar, entenda que comunicação faz parte da liderança. Entenda que bons líderes comunicam, e como eu já fiz aqui um podcast também falando sobre comunicação, não é falar tudo para todo mundo, mas você precisa falar aquilo que é necessário para aquelas pessoas que estão com você e que precisam de informação para poder trabalhar. Bom, continuando aqui, o líder saudável, esse aí é o quinto líder, né? O líder saudável
ele é aquele camarada que entende que para produzir seguidores fiéis, ele não pode ser imprevisível, ele tem que ter uma visão clara, ele não pode ser controlador nem dominador, ele tem que colaborar com seus líderes, ele tem que ser um facilitador. Eu acho que essa é a palavra-chave. Um líder saudável, ele é um facilitador, ele sabe quando empoderar, ele sabe quando alinhar as pessoas com propósito, ele sabe quando tem que comunicar e a quantidade de comunicação exata que precisa dar, e às vezes tem coisas que não precisam ser comunicadas porque não faz parte, não é da competência daquela pessoa, né? Ele é um líder ativo, ou seja, ele não fica só na passividade, da cobrança, mas ele tem proatividade para fazer, ele é assertivo no que ele fala, né? E ele se envolve diariamente no projeto da liderança dele. Esse é um líder saudável. Mas existe um outro líder que está acima do líder saudável, que está além do líder saudável, que eu acredito que esse é o líder capacitador. Que além dele ser um facilitador, de ensinar como as pessoas têm que fazer as coisas, ele é capacitador porque ele está, na verdade, preocupado em empoderar e desenvolver o maior potencial do seu liderado. Então, o líder capacitador, ele facilita para que a pessoa possa entender e formar a equipe, ele consegue tirar o melhor proveito dos dons e talentos que aquela equipe tem, mas ele também empodera as pessoas e as capacita para crescer. E vai formando, então, de uma pequena, um grupo, eu acho que isso eu já falei também, que o pequeno grupo que você tem ali, por exemplo, que são líderes que estão em desenvolvimento, vão se tornar grandes líderes como você, e à medida que eles se tornam líderes, porque eles foram capacitados por você, você também vai crescendo na sua liderança. Esses são os líderes saudáveis e o capacitador. O capacitador está um pouco acima do saudável. O saudável, ele consegue, como eu disse, não ser controlador, ele consegue gerar uma equipe saudável, transparente, confiante, fiel, mas o capacitador, o líder capacitador, ele está acima porque além dele conseguir formar essa equipe, ele consegue formar líderes. Isso é muito difícil de fazer. Isso é muito complicado de fazer. Ele consegue tirar pessoas e descobrir o melhor que elas têm dela dentro da equipe deles. E essa é a parte mais importante de quem está trabalhando nessa questão de liderança. Bom, como a gente trabalha com isso e por que isso tudo é importante para a nossa liderança? Primeiro porque você precisa entender que às vezes você tem motivação, você é um camarada bacana, você é uma pessoa que tem uma boa comunicação, mas é um líder secreto. Ou seja, você fala bem diante das pessoas, mas não consegue contar seus projetos para o seu chefe, nem para os seus liderados, e você não consegue fazer disso uma equipe, né? Isso vai desenvolver um projeto e vai adoecer a sua liderança. Eu trabalho no ministério, né, pastoral, e eu já vi pessoas terem uma liderança secreta na igreja e ela adoece toda aquela equipe. Também tem os controladores, e são às vezes pessoas excelentes. Os controladores, eles têm uma qualidade, porque tudo que eles fazem com muito perfeccionismo, eles fazem com muito, tentando olhar muitos os detalhes. Mas é problemático porque chega uma hora que ele sufoca todo o ambiente, né? E aí você começa a perceber que a sua liderança chegou num patamar que você não consegue crescer mais, que você não consegue desenvolver, porque ela trouxe dificuldade, ela trouxe complexidade na sua liderança. E não era isso que você queria. Você não queria criar esse tipo de complexidade, nem esse tipo de problema. E aí você começa a perceber que outras pessoas vão ser reproduzidas. Eu costumo dizer que a gente não consegue passar saúde para as pessoas, mas a gente consegue passar enfermidades. E a nossa liderança pode adoecer uma geração inteira, assim como a nossa liderança pode criar uma geração inteira de pessoas saudáveis. É isso que eu acho que você tem que fazer. Então, fazendo um review aqui agora, então existe o líder, vou colocar desde o começo, né? Existem os líderes imprevisíveis, que são aqueles temperamentais que mudam. Existem os líderes controladores, são aqueles que querem minúcias e detalhes, ninguém pode ter uma criatividade e agir sem falar um detalhe para ele. São os líderes secretos, né, que acabam querendo fazer as coisas como se fosse, né, um departamento à parte. Não existe sinergia, é nós e eles, né? São os líderes passivos,
aqueles que as coisas estão acontecendo e eles não estão preocupados, os líderes saudáveis e os líderes capacitadores. Aí vem as perguntas. Qual tipo de liderança que você está desenvolvendo nesse momento? Talvez você já foi um líder saudável, mas alguém machucou você e você começou a se tornar um líder mais controlador, para se proteger, um líder mais secreto. Isso está trazendo dificuldades na sua liderança. Quem é você hoje? Qual é a sua liderança agora? E a segunda pergunta que eu gostaria que você pensasse um pouco é o quanto você pode desenvolver na sua liderança aspectos, né, onde você tem fatores mínimos, áreas que estão mais fracas, que você precisa ser mais saudável. Como é que você pode fazer isso? E por último, você tem algum lugar, alguém aí no seu grupo, na sua equipe, se você é um líder, que você deveria estar capacitando para o crescimento. Bom, esse foi o podcast Liderança de hoje. Espero que você tenha gostado. Desafio você aí a compartilhar. Se você conhece alguém que está com a sua liderança um pouco travada, que você queria ajudá-lo, caminha, porque o meu desejo é ajudar essas pessoas e abençoar. Não esquece de dar seu joinha, dar seu like aí, que isso ajuda muito a gente a divulgar. Faz seu comentário, escreve um texto que você acha aí que seria um tema importante para a gente tratar aqui na liderança. E não esquece que daqui para frente vai vir bastante podcast aí de entrevista com gente que é líder aí, que a gente pudesse aprender com eles. Deus abençoe você e tudo quanto você fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!